Bom dia a todos. Agradeço aí aos presentes na nossa reunião sobre o estágio supervisionado obrigatório de 2022/2. A proposta nessa primeira reunião é falar para vocês, de um modo geral, como é que o estágio funciona e como que vocês devem proceder em relação à parte de documentação para ficar regular com o estágio supervisionado. E à medida que eu for fazendo a apresentação, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta aí ao longo do percurso, pode interromper sem problema nenhum, tá? Então, eu quero começar fazendo a observação sobre o nosso calendário acadêmico. O manual do estágio supervisionado, ele está disponível dentro da disciplina, lá na plataforma de vocês, do AVA. Esse QR Code que aparece aí no canto superior é uma pasta que nós criamos lá na faculdade para compartilhar diversos documentos, e uma das pastas que tem nesse QR Code aí, nesse compartilhamento, é a pasta do estágio, onde toda a documentação, logotipo da Unic, os dados da instituição, a minuta para fazer convênio estão disponíveis para vocês, tá? Esse calendário também está lá, o cronograma também está disponível lá, e aí vocês podem depois consultar. Como que vai funcionar aí o estágio supervisionado obrigatório e quais são os pontos de atenção que vocês têm que ter? A primeira coisa é em relação ao cronograma. Então, a gente já tem lá o início e o término, fazendo a apresentação e disponibilizando no portal de vocês toda essa parte documental. Dia 8/8 foram o início das nossas aulas e essa documentação já estava lá. Então, já é possível enviar o termo de compromisso e o plano de atividades. Qual que é a data final do envio desse documento? Dia 22/10, tá? 22 de outubro. Entretanto, para que vocês possam ficar tranquilos em relação à documentação, se tiver algum erro de preenchimento, se faltou alguma assinatura, se vocês encaminharem lá na última data, vocês não têm direito à correção. Para ter direito à correção, o encaminhamento dessa documentação deve ser realizado sempre com 7 dias úteis. Então, eu apontei aí no calendário para vocês que o último dia para envio com direito ao feedback do tutor, possíveis correções, dia 12 de outubro, tá? Qual que é a orientação? Já preencher o quanto antes essa documentação e já encaminhar para ficar livre disso, não ficar com essa pendência, tá? O envio das fichas, daqui a pouquinho eu vou mostrar o documento e vou mostrar como que vai fazer o preenchimento dele, tá? O envio da ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor de campo, ele vai estar disponível para entrega no portal a partir do dia 23 de setembro. 23/9 abre esse campo para que vocês possam encaminhar essas fichas. Por que que ele já abre tão cedo? Por conta da nossa carga horária. E dependendo da quantidade de horas que vocês fazem de estágio por dia, vocês vão ver aqui na tabelinha que eu fiz, são poucos dias para cumprir a carga horária. Então, a partir dessa data, vocês já podem enviar com a data final 24 de novembro. Lembrando que, se vocês arrumarem aí algum campo de estágio mais tardio, tem que tomar cuidado, porque a última data para cumprir a carga horária, no caso das engenharias, 200 horas, e no caso da arquitetura, que são 160, não pode ultrapassar dia 24 de novembro, tá? Quem tiver dificuldade depois, na hora de contar essas datas, em decorrência da carga horária, pode ir lá na maquetaria, que eu sento junto com vocês e a gente conta para não ter esse problema de passar do prazo para cumprir a carga horária obrigatória, tá? Então,
eu marquei aí no nosso cronograma a data final do acompanhamento segundo o cronograma, 24 de novembro, mas assim como o outro documento, que é o envio do termo de compromisso, 7 dias antes tem direito aí à correção, caso tenha preenchido o documento de forma equivocada, faltou alguma informação. Então, seria dia 15 de novembro, o último prazo para que nós pudéssemos encaminhar, para que a gente possa encaminhar esse documento com direito ao feedback do tutor, tá? E o relatório final vai estar disponível para o envio a partir do dia 26/10 até o dia 1/12, e como os demais documentos, o prazo limite para enviarmos o relatório com direito ao feedback do tutor, dia 22 de novembro, tá bom? Então, se atentem aí a essas datas, coloquem no cronograma de vocês esses envios importantes, 12 de outubro, 15 de novembro e 22 de novembro, que é o nosso prazo com segurança para haver qualquer correção, tá? Os dados da instituição e o número da apólice de seguros também está disponível aí no nosso QR Code, já tem ele em Word, só para vocês só copiarem e colarem. Então, tenham atenção na hora do preenchimento, tá? E esse seguro, ele só pode ser utilizado no caso de estágio obrigatório, o estágio que está lá na matriz curricular de vocês. Os estágios não obrigatórios não podem utilizar esse seguro porque não tem cobertura, tá? No caso do não obrigatório, a responsabilidade do seguro é da empresa que está concedendo o estágio de vocês. Então, tenham atenção em relação a isso, tá bom? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Do obrigatório e não obrigatório. Por exemplo, Tá. eu já trabalho numa empresa e eu quero fazer estágio, já conversei, consigo fazer estágio lá. Eles concederam, então isso não é obrigatório, né? É isso que você quer dizer? Não, se for o obrigatório, é o seguro da instituição, tá? Não, mas Se diga o for, seguinte, a empresa está concedendo eu fazer estágio lá, isso é obrigatório ou não? o estágio está dentro da sua matriz curricular agora nesse semestre? Sim, está. Então é o obrigatório. Ah, tá, ok. Obrigado. Quando o Entendi. estágio já vem naquela grade de disciplinas de vocês, ele é considerado como obrigatório, tá? Normalmente, 8º, 9º e 10º semestre são os semestres aí que vem o estágio como obrigatório. Fora desse período, aí é não obrigatório, tá? Tudo bem, obrigado. Nada. Como que é realizada a composição de pontos? Termo de compromisso vale 2.000 pontos, ficha de acompanhamento 2.000 e o relatório final 6.000. Para que vocês tenham aí a oportunidade de encaminhar a ficha de acompanhamento e o relatório final, o termo de compromisso ele tem que estar validado, tá? Então tenham atenção em relação a isso. Validei meu termo de compromisso, deixei para mandar minha ficha de acompanhamento atrasado, foi indeferido, eu não consegui atingir os 2.000 pontos da ficha de acompanhamento. Reprovei do estágio? Não reprovou do estágio, porque o relatório final vale 6.000 pontos, somando com 2, vocês atingem até 8.000 pontos. Tá? Então, o relatório tem que ser muito bom para atingir no mínimo aí uns 5.000 pontos, porque 5 com 2, 7 é a nossa média de pontos da instituição, tá? Então, teve algum problema com a ficha de acompanhamento que zerou, não desistam do estágio, tá bom? Ainda tem a oportunidade de recuperar essa pontuação lá com o relatório final. Só não adianta fazer um relatório muito ruim, tá? Porque daí a pontuação vai ser baixa, somando aí só com a pontuação do termo de compromisso, vocês não conseguem atingir os pontos. Qualquer dificuldade que vocês tenham em relação a essa documentação, vocês sempre podem contar comigo. Eu estou ali na maquetaria todos os dias, de manhã e à noite. Pode tirar dúvida comigo sem problema nenhum. Mas
existe lá o tutor do estágio supervisionado, que também está com essa função de orientação. Então, qualquer dificuldade que vocês tenham e queiram, né, solicitar do tutor um apoio, vocês podem solicitar, lembrando que eles têm um prazo aí de respostas de até 2 dias úteis. Então, se for alguma informação que vocês precisem de imediato ou de um dia para o outro, o tutor ele não vai responder, tá? Precisa ter atenção em relação a isso, mas vocês podem contar com o apoio do tutor também nessa orientação. Mas pode perguntar para mim ali na maquetaria também, sem problema nenhum, que eu estou ali para ajudar vocês, tá? Esse aqui, em relação às assinaturas, é uma novidade agora em 22/2. Até no semestre passado, as assinaturas digitais, elas não eram aceitas, e a partir de agora, aceita-se a assinatura digital. Entretanto, tem que ser aquela assinatura digital que tenha certificação. Então, não adianta a pessoa só assinar, né, no documento PDF, se não tiver a certificação, a assinatura não vale, tá? E aí, a nossa assinatura na instituição ainda precisa ser a assinatura física, porque lá na Unic a gente ainda não tem esse certificado disponível. Então, preencheu lá o documento, leva ali na maquetaria, a gente já carimba e já assina na hora para vocês, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque uma falta de assinatura invalida todo o documento de vocês, tá? Então, a assinatura ela é obrigatória e vocês vão ver lá no documento que eu pus uma observação. Ô, Paula. Oi. Ali você coloca que a assinatura você comentou que é obrigatória, mas eles dirá que poderão, né? Então eu posso continuar assinando com carimbo, né? Não, normal. É porque tem bastante empresas que já adota a assinatura por certificação. Entendi. E antes não eram aceitos. Tinha que imprimir e assinar na empresa, tá? Se você quiser imprimir e assinar no campo de estágio, sem problema nenhum. Aqui é só uma possibilidade. Agora é possível ser também assinado digitalmente, tá bom? Mas continua igual. Não tem assinatura digital, vai assinar físico mesmo, vocês, o supervisor e o concedente, tá? Professora, só um minutinho para a gente continuar. Pode falar. Então, o procedimento é o termo de compromisso. Eu vou preencher junto com a Unic, com você, com a Unic, né? E vou apresentar isso na empresa, certo? Que eu estou pleiteando o estágio, certo? A partir do momento que a Unic falar, não, pode mandar que tá beleza, a gente já consegue mandar isso aí. Vou apresentar. Qual o próximo procedimento? Eles vão assinar isso e eu tenho que devolver para a Unic, tem uma data, né? Que você disse, né? Isso. Certo. A partir daí eu começo a fazer o estágio, aí eu vou começar a fazer as fichas, né? Isso. Isso deve ser diariamente ou semanalmente, não sei como que é. Tem que entregar isso para a Unic também, né? Porque o meu tutor é aí, né? Na Unic, né? Alguém que vai ser meu tutor, isso? O tutor é uma pessoa que faz a gestão, tá? Na Unic. Na Unic. O seu orientador Meu no coordenador, campo, orientador, tá. é no campo de estágio, tá? Tá. E outra coisa, eu vejo aí na ficha que o orientador geralmente fala engenheiro, mas esse orientador lá de campo poderia ser uma outra pessoa qualquer, um administrador, um técnico, ou não? Tem que ser engenheiro. Eu vou falar isso mais para frente. Tá. Dependendo do curso, tem uma especificidade na questão da graduação, tá? Tá bom. Mas aí eu vou mostrar eu mostro para vocês. Para que vocês possam fazer o estágio, o convênio ele é obrigatório, tá? Então não tem como fazer o estágio se não estiver conveniado com a instituição. E quais são as modalidades de convênio? O agente integrador, aí eu coloquei, né, o CAE ou o IEL, mas a gente tem o super estágio, tem a Agier, se não me engano, que é um outro agente integrador de estágio, enfim, qualquer agente integrador que tenha lá um convênio com a instituição, a gente pode assinar, tá, essa documentação. A minha empresa ou o profissional que está assinando meu documento não tem agente integrador, ele não tem convênio com o CIE ou com o IEL. A gente faz esse convênio particular entre escola-empresa ou profissional-escola. Não tem contrapartida,
existe aí um modelo que eu vou mostrar para vocês de convênio, o profissional assina, a gente assina e está conveniado já para que vocês possam fazer o estágio com eles de forma segura, tá? E também tem o nosso escritório modelo na instituição. O edital do escritório modelo já está aberto, então, eu não tenho campo de estágio fora da instituição, não consegui me alocar em nenhuma empresa, em nenhum escritório. Faz lá a inscrição no escritório modelo para fazer cumprir essa carga horária ali conosco. Nós teremos vários professores fazendo aí esse acompanhamento, tanto das engenharias quanto da arquitetura, então pode fazer por lá, tá? E aí, quem não conseguir pegar lá a minuta no nosso QR Code, pode solicitar para a Marceli. A Marceli manda a minuta e ela também já manda em anexo as orientações, porque existe uma documentação obrigatória, tá? Que a empresa ou o profissional deve encaminhar para que a gente faça aí essa validação do convênio, tá bom? Ô, professor, esse documento está no portal? Não entrei lá ainda. Não, o que está no portal são as fichas, né? O termo de compromisso, as fichas de acompanhamento e o modelo do relatório. Esse documento de minuta, ele está na nossa pasta, que é uma pasta que a gente compartilha, que está nesse QR Code aí no cantinho da tela, tá? Eu vou mostrar para vocês como que essa pasta funciona e aí vocês podem aí acessar e olhar tudo que tem lá, tá? Eu coloquei aqui um ponto de atenção. Aqui eu tirei do manual de vocês. É importante vocês realizarem a leitura do manual, mas é um problema que a gente tem todo semestre que está relacionado ao formato dos arquivos que devem ser enviados, tá? Então, quais são os formatos? Termo de compromisso e plano de atividades, que é o nosso primeiro documento que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E a ficha de acompanhamento e avaliação do supervisor de campo, que é o segundo documento, eles devem ser enviados em PDF. Cuidado na hora de enviar o arquivo. Lá no portal existe um campo que vocês clicam antes de enviar, dizendo que vocês estão cientes do tipo do arquivo. Mandou errado e mandou depois daqueles 7 dias úteis que a gente estava falando lá anteriormente, o documento vai ser invalidado e não tem o que a gente possa fazer. Tenham atenção em relação a isso, tá? O relatório final, que é o último documento, ele precisa ser em DOC ou DOCX. Por que ele precisa ser em DOC, em DOCX? Porque ele passa por um programinha para constatar plágio. Então, precisa ter atenção em relação aos formatos. Se mandar um relatório em PDF, já no último dia, acabou, semestre que vem a gente está na reunião de novo e não tem o que a gente possa fazer, tá? Em relação a isso, a gente não tem autonomia em reabrir portal, a gente não tem autonomia em conceder outra oportunidade, e não adianta mandar para o tutor por e-mail, por mensagem, porque ele nem vai olhar, tá? Eu também destaquei aí aquela questão dos 7 dias úteis, para vocês se atentarem, que foi a minha primeira fala, né, lá na hora de mostrar o calendário para vocês. É importante vocês trabalharem sempre com aquelas datas antecipadas, para não ter problema. Puxa vida, mandei sem querer o meu relatório no formato errado. Se mandou lá com aquele prazo de segurança, o tutor vai sinalizar e vocês vão ter a oportunidade de consertar. Enviei um relatório, ficou muito ruim meu relatório, eu tirei só 2.000 pontos, reprovei. O tutor vai abrir, vai sinalizar, vai dar o feedback, vocês vão ter oportunidade de refazer e melhorar a pontuação de vocês, tá? Paula, eu fiz, tirei lá minha pontuação, atingi meus 7.000 pontos e está reaberto para eu enviar. Eu preciso mandar de novo o meu relatório? Não, a melhoria da nota, ela é opcional. Se vocês fizeram lá toda a documentação, atingiu os 7.000 pontos e o tutor mesmo assim abriu para vocês melhorarem a nota, se vocês não quiserem refazer, não precisa refazer, tá? Isso daí é uma opção de vocês. Eu trago de novo essa questão do relatório,
só para a gente reforçar a importância, porque é um problema que a gente tem todo semestre, então não se esqueçam de que esse arquivo tem que ser em docx. Uma outra coisa importante, lá no meu campo de estágio tem 2 alunos, né? Tem eu e um colega meu da minha sala. Tomem cuidado na hora de fazer a documentação juntos. Por quê? Porque mesmo que vocês desempenhem as mesmas atividades dentro do campo de estágio, a percepção, a experiência, ela é individual. Então, não tem como eu escrever idêntico, por exemplo, ao Diogo. A minha experiência no campo de estágio, mesmo que eu e o Diogo estamos fazendo lá um levantamento, um orçamento, por exemplo. A minha experiência é uma e a do Diogo é outra. Então, vocês precisam ter essa atenção na hora de fazer essas descrições, tá? Vocês vão ver lá que é bem tranquilo, tem um modelinho depois e vai ser a nossa terceira reunião, então a gente vai andando, né, cada passo de uma vez, tá? Aqui eu pus uma observação em relação ao plágio, então vocês precisam tomar muito cuidado, porque o plágio ele é considerado um crime federal e ele reprova mesmo, tá? Então tomem cuidado em relação ao plágio. Reforço que o relatório ele é em Word justamente porque passa-se o trabalho num programinha para detectar possível plágio, tá? Essa tabelinha vai estar lá disponível para vocês também, só que agora, a hora que eu for mostrar aqui o documento, vocês vão entender por quê, que é importante vocês saberem aqui que a gente tem uma carga horária diária mínima e uma máxima. Então, eu posso trabalhar no mínimo 4 horas, menos do que isso eu não posso, e mais de 6 horas eu também não posso, tá? E aí eu tenho a minha carga horária semanal para cada uma das opções diárias e a quantidade de dias ali que eu vou precisar para cumprir as minhas 200 horas obrigatórias no caso das engenharias ou as 160 horas no caso da arquitetura, tá? A arquitetura tem uma particularidade que tem o estágio 1 e o estágio 2, ambas com 160 horas. Paula, eu posso fazer os 2 estágios no mesmo semestre? Pode fazer o estágio no mesmo semestre, desde que a carga horária não ultrapasse as 6 horas e as datas não sobreponham. Então, como que funciona? Eu estou fazendo 6 horas diárias, são 27 dias de estágio. Então, o meu primeiro documento eu vou preencher com os primeiros 27 dias e o estágio 2 eu vou preencher com meus últimos 27 dias. Mas eu não faço só 27 dias, eu faço 40 dias, porque eu faço só 4 horas diárias. Tem que tomar cuidado com aquela data lá inicial que eu falei para vocês, que é a data final de cumprir a carga horária. Deixa eu só conferir aqui no cronograma, para eu não ter que voltar lá. Que é em novembro. Só um pouquinho. 24 de novembro. Todos esses 80 dias, eles devem ser estagiados até essa data de 24 de novembro. Paula, não entendi. Como que eu vou contar? Senta lá na maquetaria comigo, a gente conta, eu ajudo vocês preencherem sem problema nenhum, tá? Aí eu coloquei um exemplo, então, para carga horária, por exemplo, 4 horas por dia das engenharias, se a gente começar no dia 8, né, de agosto, que foi o primeiro dia de aula, no dia 19/10, vocês já vão ter cumprido as 200 horas, porque a gente precisa aí de 50 dias trabalhados. Lembrando que esses 50 dias não é corrido, precisa pular sábado, domingo e feriado, tá? Então, eu contei, mas é importante que vocês também confiram se essa data procede, tá? Eu sempre conto 2, 3 vezes. Eu vou mostrar para vocês agora o documento, que é esse aqui, tá? Então, esse é o primeiro documento que vocês vão preencher, que é o nosso termo de compromisso e o plano de atividades. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então,
como que ele está dividido? Em informações sobre o aluno, informações sobre a instituição e informações sobre o campo de estágio, tá? A primeira parte aí, vocês vão preencher com o nome de vocês, número de matrícula, qual que é o curso, a instituição eu já deixei aí em vermelho, que é os dados que vocês vão colocar, e aí essa carga horária semanal do estágio vai ser baseado naquela tabelinha. Deixa eu abrir aqui. Só para a gente poder olhar junto aqui. Então, se eu tenho aqui... Deixa eu tirar. Aqui eu coloquei um exemplo de 20 horas, tá? Se eu trabalho 4 horas por dia, eu vou preencher 20 horas. Se eu trabalho lá 5 horas, ó, eu vou preencher 25 horas. Se eu trabalho 6 horas, eu vou preencher 30 horas. Paulo, eu faço 7 horas. Não pode, máximo 6. Paulo, eu trabalho 3 horas, porque eu fiz um acordo lá com o meu supervisor. Não pode, precisa ser 4, tá? Então, não pode ser menos e não pode ser mais. Aqui, a carga horária total do estágio dentro do semestre. No caso das engenharias, vai preencher 200 horas. No caso da arquitetura, vai preencher 160 horas, tá? E a data de início e a data de término. Vocês vão preencher aqui, ó. Dia, mês e ano, tá? Aqui. Eu faço lá na arquitetura 4 horas por dia e comecei no dia 8/8. Então, meu início, 8/8 de 2022 e o meu término, 3/10 de 2022. Por que essa data? Porque contando lá no calendário, são os 40 dias que vocês precisam para cumprir as 160 horas. Então, aqui eu já deixei uma... Pode falar. Uma perguntinha. Eu sei que a gente está fazendo o processo agora, mas, por exemplo, se eu já comecei há uma semana atrás, posso colocar a data de que eu comecei ou eu tenho que começar a partir de agora? Tem que Não, colocar a data agora. pode começar desde que não seja antecedente a 8/8, porque o estágio ele só pode ser cursado dentro do calendário acadêmico vigente, e aí dia 8/8, tá? Tá Sem ok, problema. obrigado. Não pode colocar antes de 8/8, mas se tiver a partir daí, você pode colocar sem problema nenhum, tá bom? Paula, Gente, só aproveitando aqui também, na verdade, meus são duas dúvidas. A primeira é que antes mesmo de eu estar cursando agora o estágio obrigatório, eu já estava ciente de que engenharias tinha aquela obrigação, eu acho, né? Não tenho certeza, porque eu estou perguntando, de que o coordenador do estágio tinha que ter CRM, CREA. CREA, é isso? Nossa, acabei de acordar, também perdi. Não tem O problema. CREA. Só que no meu caso, eu sou engenheiro da computação. Eu não sigo o rumo de engenharia. Eu não trabalho com engenharia, né? Eu sou totalmente computação. O meu coordenador, ele tem que ter o CREA ou não? Não, já que foi uma pergunta já recorrente, deixa eu mostrar aqui para vocês. No manual de vocês, tem lá numa das páginas qual é a formação do supervisor de estágio de vocês. Espera aí que travou aqui. Mas... Dá para ver aí? Não. Melhorou? Ok. Então, lá, ó, no caso de arquitetura e urbanismo, arquiteto urbanista e engenheiro civil que pode assinar. Ai, Paulo, eu estou fazendo um estágio, não tem, só tem engenheiro eletricista. Ele não pode assinar, vai invalidar, tá? No caso das engenharias, o profissional precisa ter o CREA. Não tem como fazer sem ter o CREA, tá? Engenharia ambiental. As engenharias em geral, então qualquer engenheiro pode assinar, profissional das ciências biológicas, geografia e geologia. Ciências biológicas, geografia e geologia não tem um conselho profissional, então não vai ter a obrigatoriedade de ter o CREA, mas no caso dos arquitetos e dos engenheiros, precisa ter o registro profissional, tá? Da engenharia civil, engenharia em geral, e o arquiteto também pode assinar. Na engenharia da computação, qualquer engenheiro, se for engenheiro, tem que ter o registro, tá?
Cientista da computação pode assinar, profissional formado em sistemas de informação ou curso superior tecnológico em redes, processamento de dados, análise de desenvolvimento de sistema, pode também assinar o estágio obrigatório de vocês, tá? E aí, esses profissionais que não têm o conselho de classe, não precisa ter o CREA, não tem problema, tá? Mas aí tem que comprovar de alguma forma? Lá na hora de ser, um pouquinho mais para baixo, a hora que eu for mostrar o preenchimento do documento, vocês vão ver que vocês só vão escrever, tá? E aí não existe essa comprovação, tá bom? Só não pode falar, mentir, né? Porque sei lá como que eles pesquisam. Então, no caso da engenharia de produção, além dos engenheiros, o administrador, ele também pode assinar. Então, eu formei em administração, mas a administração, eles têm um conselho, né? Então, às vezes, é uma documentação lá, é um boleto que ele pagou da anuidade, que se precisar, vocês têm para poder apresentar. Engenharia de produção, elétrica e mecânica, só engenheiro, tá? Então, tirando lá engenharia ambiental, engenharia da computação e produção, que existe outros profissionais que podem assinar a documentação, os demais cursos, só engenheiro que pode assinar, tá? E aí, no caso da civil e da arquitetura, o arquiteto também pode assinar, ok? Ficou claro em relação a essa questão da formação do supervisor de campo? Sim. Paula, só mais uma dúvida referente ao preenchimento do termo. A gente coloca lá no início, dia 8 de agosto, né? E no final do termo tem a data das assinaturas. Essa data eu posso colocar a data que eu enviar ou eu vou colocar a data do dia 8 também? Você vai colocar a data que a gente vai estar assinando, tá? Ah, tá bom. Tá, joia. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. O segundo bloco... Pode falar? É que eu tinha falado que era 2 dúvidas, eu deixei a segunda pro final. Ah, tá bom. É que eu cheguei um pouquinho atrasado. Eu vi que tá gravando aqui. A senhora vai disponibilizar esse link depois? Vai ficar lá na nossa pasta compartilhada e também vai ficar lá no nosso YouTube da faculdade. Eu não tenho esse YouTube. A senhora pode me passar, por gentileza? Depois eu passo no final para vocês. Perfeito, tá? perfeito. Obrigado. De nada. Então, aqui, os dados da instituição, é o mesmo dado que eu mostrei lá no início, tá? E aí, o terceiro bloco, que é em relação ao campo de estágio. Aqui, nós temos duas situações. Uma, quando o concedente é uma empresa, ou é ali na nossa universidade, no caso do nosso escritório modelo, então, vocês vão preencher essa parte aqui, somente, tá? Por quê? Porque aqui já vai vir quem que é o profissional de campo que vai estar acompanhando vocês, os dados dele de CPF, qual que é o cargo que ele ocupa lá na empresa, qual que é o registro desse profissional, aí no caso, se forem aquelas outras profissões que não tem, vocês vão deixar em branco, e aí ele é graduado em quê? Ele é graduado em engenharia civil, ele é graduado em administração, ele é graduado em geografia, tá? Não é onde ele se formou, é qual é a graduação, que é aquela formação do supervisor de campo de vocês, tá? Deixa eu já aproveitar aqui que me destacou, inserir a logo da IES, não é colocar lá no Google IES, existe uma instituição que tem esse nome também, tá? E a gente já viu isso acontecer. A logo da IES é a logo da nossa instituição de ensino superior, então é a nossa logo da Unic. Na nossa pasta compartilhada, eu já deixei a logo disponível para vocês, tá? Então, vocês vão substituir aqui e colocar a logo da instituição. Paulo, Oi. 2 perguntinhas. Pode ser parente? Pode falar. Pode ser parente? O instrutor? Olha, pela lei federal do estágio, não pode, tá? Mas existem casos que a gente já sabe que, como não tem a questão do nome que fica caracterizado, eles acabam fazendo. Não é uma coisa que eu vou falar para você que é o chefe, né? O José da Silva assinou o documento do Diogo da Silva. Eu não vou olhar se eles são parentes. Eu vou assinar, tá? Porque eu pretendo fazer em uma empresa que é de família. Entendi. E ou é meu pai ou é meu irmão, os engenheiros. Assim, não é o ideal, tá?
lá na lei do estágio, ele diz que vocês, que o estágio ele não pode ser, até por conta da questão de conflito de interesse, né? Mas não é uma coisa que eu vou falar para você que eu vou checar na hora e não vou poder te falar se o tutor vai checar isso ou não. Mas aí você preenche a documentação e vê o que eles vão fazer de análise, tá bom? Tá. Outra dúvida, tem que ser em Cuiabá? Não entendi? Tem que ser em Cuiabá? Não, não precisa. Antes tinha essa obrigatoriedade, mas a única coisa que não pode ser é remoto. E de forma alguma vocês podem deixar caracterizado que vocês estão fazendo algum tipo de estágio de forma remota, tá? Tá, mas, por exemplo, no meu caso, é lá em Campo Grande, tem problema? Uhum. Você não pode deixar caracterizado que você está fazendo atividade aqui e eles lá. Porque o supervisor de campo tem que ser no campo, presencial, não pode ser virtual. Aí você tem que tomar cuidado na hora de fazer as demais documentações, tá? Tá. Mas não tem problema nenhum. Desde que você cumpra lá, por exemplo, a quantidade de dias que você precisa, não tem problema. Beleza. Tá? No caso de profissional autônomo, vocês não vão preencher ali naquela parte superior que eu acabei de mostrar, mas vão preencher aqui nessa parte de baixo. Então, não preenche as duas partes. Ah, eu preenchi ali da empresa e o meu engenheiro lá, eu venho e preencho todos os dados dele. Não precisa, tá? Aqui só vai preencher no caso do concedente não ter empresa. Ele só usa o CPF e o registro dele, tá bom? Aí vocês preencham aqui nessa etapa a documentação. Essas minutas, essas cláusulas, elas não podem ser alteradas, tá? Então, vocês vão deixar da mesma forma que tá aí. As atividades do estágio na hora de preencher a carga horária. Então, se vocês fazem lá no período matutino, vocês vão... Aí eu peguei um exemplo de 4 horas, né? Então, das 8 às 12. Preenche lá de segunda a sexta. O estágio não pode ser feito no final de semana. Então, preencham aí corretamente. Ah, eu faço à tarde. Eu faço uma parte de manhã, eu entro às 10 e saio, sei lá, às 14. Vai colocar num quadradinho só, tá? Não precisa colocar no matutino e no vespertino, tá bom? Coloca já o total da carga horária a partir do horário inicial de vocês. Então, ou matutino, ou vespertino, ou noturno. E o intervalo, vocês só vão preencher se houver um intervalo nessa jornada, tá? O intervalo, ele é máximo de 15 minutos. E ele não deve ser nem acrescido e nem retirado da carga horária total que vocês vão preencher. Então, note lá que eu deixei das 8 ao meio-dia e coloquei que o meu intervalo é das 9h15 às 9h30. Paula, eu não tenho intervalo, deixa em branco, tá? Não precisa preencher se não tiver intervalo. E o intervalo é máximo de 6 horas. 15 minutos. Para 4, 5 ou 6, sempre o intervalo máximo é 15 minutos, tá? Eu digo o seguinte, por exemplo, eu comecei às 8, eu não vou terminar às 12, né? Uhum. Eu vou terminar às 2. Aí É você isso? vai Ou eu colocar colocaria horário de almoço e depois mais 2 horas? Como que é isso? Não. Se você faz, né, o intervalo, por exemplo, eu faço primeiro 3 horas e depois eu faço 3 horas. Aí você pode até preencher. Só que aí você não vai colocar dentro do intervalo, tá? Você vai colocar aqui, ó, das 8, por às exemplo... 14? Não, aí você não põe intervalo. Se você sai, por exemplo, eu saio 1 hora de almoço, eu faço das 8, 9, 10, 11, eu faço até às 11, aí você vai preencher aqui até às 11. Aí eu volto às 13 e vou até às 13, 14, 15, 16. 18. Tá, 16. Não, 16 para dar 6, né? Aí Tá. vocês vão preencher dessa forma e deixa aqui o horário de intervalo em branco, tá? Porque nesse caso, entre a jornada, vocês têm aí 1 hora de almoço, tá bom? Aí não é aquele intervalo de só de 15 minutos. Nesse caso aqui, são intervalos de 15 minutos. Aí você pode deixar isso em branco, tá? As atividades a serem desenvolvidas, vocês vão descrever todas as atividades, e aí aqui eu coloquei uma observação. Essas atividades, depois, elas vão estar presentes lá na ficha de acompanhamento de vocês e no relatório final. Então, não precisa encher de um monte de atividades. Coloca realmente aquilo que vocês fazem. Paula,
eu só faço a parte orçamentária. Ok, mas quando a gente for preencher lá a ficha de acompanhamento, você não faz o orçamento do José os 50 dias. Você faz o orçamento do José, você faz o orçamento do Pedro, você faz um orçamento de um concreto, ou você faz de materiais hidrossanitários. Então, não é porque às vezes vocês desempenham apenas uma única atividade que vocês lá depois vão preencher orçamento, 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 porque vocês vão ver que na ficha de acompanhamento a gente vai ter que ter uma linha para cada dia de estágio realizado, tá? E aí a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, quando for preencher aqui nas atividades, coloca realmente aquilo que vocês desenvolvem lá no campo de estágio de vocês, tá? Não esqueçam de mudar, né, aqui e colocar a nossa cidade, Cuiabá, e o ano. Vocês vão ver lá que quando fizer o download, normalmente está vindo 2020, porque já é um modelo antigo. As assinaturas, elas são obrigatórias, então, vocês vão assinar, lá na instituição eu vou assinar, ou o Marcos vai assinar, precisa ter o carimbo. E aqui na parte do supervisor e do concedente, existe uma observação importante. Ah, lá na construtora que eu trabalho, quem assina o estágio como responsável da empresa é a Maria do RH. Então, é ela que vai assinar como responsável, concedente e carimbar. Mas lá no campo de estágio, quem é o meu supervisor é o Matheus. Então, o Matheus vai assinar no campo de supervisor. Não, o Matheus não precisa ter carimbo, tá? Mas a Maria precisa ter o carimbo lá da empresa. Então, tomem cuidado. Ah, não, eu estou fazendo meu estágio no escritório da arquiteta Ana. Não tem outro profissional. Então, a Ana, ela é tanto a responsável como concedente, como a responsável de supervisora de campo. Ela assina nos dois campos, não pode deixar um campo em branco, mesmo sendo a mesma pessoa, tá? Paula, a Ana não tem carimbo, precisa ter. Vocês vão ter que ir lá no Cuiabá Carimbos e fazer um carimbo, Ana, fulana de tal, profissão tal, CREA tal ou CAL tal, para poder carimbar. Infelizmente, o carimbo ainda é obrigatório na documentação. A gente vem trabalhando isso, né, com a equipe na questão dessa obrigatoriedade, mas ainda assim o carimbo é obrigatório, tá? Mas nesse caso aí, se ela tiver assinatura digital, não pode substituir o carimbo? Aí sim, que foi aquilo que eu falei lá atrás, né? Uhum. No caso das assinaturas digitais, aí ele já vem substituindo, tá bom? Ok. Mas só aquela assinatura com certificação, tá? E aí, reforçando a pergunta da colega, qual que é a data que eu vou colocar aqui, ó? Vai colocar a data que a gente está assinando. Ah, apesar de eu ter começado o estágio dia 8, eu estou preenchendo o documento hoje, dia 20 de agosto. Vou colocar o quê? 20 de agosto, tá? Não tem problema em relação a isso. Não precisa ser a mesma data de início do estágio, tá bom? Essa pasta aqui é a nossa pasta compartilhada. Eu não consigo dar um zoom aqui, deixa eu ver. Ele vai só mudar. Professora, a entrega essa documentação, por exemplo, agora que a gente está preenchendo, eu vou ter que entregar pessoalmente, né? Não via e-mail, nada disso, né? Você vai ter que Via levar lá eletrônica na não, né? maquetaria. Você vai ter que levar lá Ok. na maquetaria para eu poder assinar. Ah, Paula, eu não tenho como imprimir. Você imprime para mim? Imprimo. Só mandar no meu e-mail, eu já imprimo, já assino e deixo lá, você só retira. Não tem problema, tá? Tá Tá tendo ótimo. que marcar Obrigado. horário para isso também, Paula? Não, não precisa, tá? Se for só para pegar a assinatura do estágio, você entrega o documento lá para os técnicos, eles já levam ali, eu já assino na hora, sem problema nenhum, tá? Se for mandar no e-mail, a única coisa que eu vou pedir é que na hora vocês avisem assim, olha, fala para Paula que eu mandei meu documento no e-mail, porque meu e-mail está muito atrasado, eu estou respondendo ainda e-mail da semana passada, para vocês terem ideia. Então, se for urgente, precisa avisar ali, que daí eu já busco pelo nome de vocês, sem problema nenhum, não precisa agendar, tá? Ó, na nossa pasta compartilhada,
Desculpa. Existem várias, né, pastas. Então, tem a pasta de calendário acadêmico, aquelas ofertas de disciplinas, uma pasta de certificados dos eventos que a gente faz, os certificados online ficam disponíveis aqui para vocês tirarem. Então, cada pasta dessa aqui tem uma informação, tá? Então, vocês vão acessar a pasta de estágio. Na pasta de estágio, tem essas 5 pastas. Uma é do convênio de escola-empresa. Então, aqui já tem o documento, tanto a minuta para o estágio obrigatório, quanto para o estágio não obrigatório, tá? E quais são as orientações de como preencher e o que vocês têm que enviar. Essa minuta e essa documentação, vocês vão enviar direto no e-mail da Marceli ou no meu e-mail. Nós vamos mandar isso para o departamento jurídico, eles vão chancelar a minuta, pegar a assinatura da reitora, e depois vai ser assinado no campo de estágio de vocês, tá? Então, esses documentos já estão disponíveis aqui. Tem dúvida em... Professora, só um minuto. Oi. Pode falar. Em relação a essa minuta, poderia me informar quanto tempo demora, mais ou menos assim? De 7 Caso a não 10 tenha, dias. caso não tenha, né, o convênio junto à universidade. De 7 a 10 dias, mas a partir do momento que eu recebo essa minuta preenchida do profissional ou da empresa, eu já entendo que ele tem o interesse de fazer o convênio conosco. Então, eu já libero a documentação para vocês, assino a documentação e libero para vocês postarem no AVA, tá? Ok, professor, obrigado. Tira uma dúvida. Abre ele de novo o convênio escola-empresa. Eu entrei um pouquinho atrasado. Qual que é a diferença do estágio obrigatório para o outro? O obrigatório, ele vem dentro da matriz curricular, ele está fixado lá dentro da sua grade de estudos. O não obrigatório, ele é um extracurricular que vocês podem utilizar para horas de atividade complementar obrigatória. Ah, tá. Então, no caso aqui é obrigatório, tem que fazer. Essa reunião eu estou explicando o obrigatório, tá? Mas aqui já serve para os dois. Ah, Paula, eu estou, sei lá, no 5º semestre e quero fazer estágio. Tá bom? E as empresas, normalmente, o que elas têm feito também? Elas já têm firmado convênio tanto para o obrigatório como para o não obrigatório, porque a maioria das empresas, elas querem ter as duas modalidades, não só para quem é obrigatório, tá? É porque, pela lei, o estágio obrigatório, quando está na matriz curricular de vocês, a empresa ela não precisa fazer nenhum tipo de remuneração. A lei do estágio isenta a empresa de remunerar, diferente do estágio não obrigatório, tá? E a outra diferença é a questão de utilizar como carga horária. O obrigatório, ele tem aquela carga horária específica para a matriz curricular, porque é um componente obrigatório de matriz curricular pelo Ministério da Educação, diferente do não obrigatório, que é uma atividade extracurricular que vocês podem aí validar depois dentro daquele conjunto de atividades que vocês precisam fazer, tá? Ok. Em qual caso eu consigo eliminar ele trabalhando na área? Como assim? Se eu já trabalho na área, eu sou obrigado a fazer o estágio obrigatório? É obrigado a fazer o estágio obrigatório. Não dá para bater? Não dá para bater. A lei do estágio não permite você utilizar esse conhecimento para bater. É obrigatório dentro da matriz curricular. Ô, Paulo. Oi. Então, além daquele documento que você postou que postaram no AVA lá, que tinha que preencher umas 5 folhas, se eu não me engano, tem que também preencher essa minuta aí? Se não tiver o agente integrador, sim, precisa. Por quê? Porque o convênio, ele é obrigatório. Vocês vão ver no manual de vocês que fala sobre a obrigatoriedade do convênio. Então, se a empresa não tem o agente integrador, que é o CIE ou o IEL, precisa fazer o convênio direto com a instituição. Ah, então no caso, para quem tem, tipo, o meu caso eu fiz pelo IEL, aí não precisa então, é só aquele documento mesmo. Não precisa, aí é só aquele documento. Deixa eu só voltar aqui, que daí talvez você não... Quando eu falei sobre o convênio, então pode ser ou agente integrador, qualquer agente integrador, desde que tenha o convênio lá, né, CIE, IEL, Superestágio ou outros, ou convênio particular ou na universidade, tá? Ah, é. Essas são as... Uma pergunta fora de questão. Eu não estou conseguindo acessar um portal. Se eu ligar na faculdade lá, eles resolvem para mim? Não resolve.
tá? Acesso de portal, você tem que ou ir lá para a gente poder olhar, deve ser problema de confirmação de horário, tá? Não é, já Paula, fiz. Paula, tá fora mesmo, tá? Fora Porta desde tá ontem, fora. geral. É. Ô, O Paulo, portal tá fora? Beleza. Então. Oi. tira uma outra dúvida sobre o agente integrador aí. Um Ah. estágio, como eu falei, eu vou fazer lá em Campo Grande. E Aham. a empresa que eu vou fazer estágio lá, ela já é conveniada à Uniderp, que é do Grupo Croton. Mesmo assim, eu tenho que preencher a minuta e mandar para vocês? Tem que preencher porque o convênio não é pelo grupo, é pela instituição. Tá? Voltando aqui na nossa pasta, vocês vão ver, né, essa apresentação que eu mostrei aqui para vocês está disponível aqui em PDF. Eu deixei aqui um resuminho da composição de pontos para que vocês possam aí checar. De qualquer forma, tá no manual, tá? Tem o cronograma, que é o cronograma importante para vocês. Lembrem-se sempre de trabalhar com aqueles 7 dias úteis antes dessa data de término. Eu fiz lá o resumo, né, da parte de supervisor, mas também está dentro do manual. Tem os dados da instituição e que é do seguro, e os dados institucionais para vocês copiarem e colarem, está disponível nessa pasta. O calendário acadêmico, que é o calendário que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que eu fiz lá um resuminho, qual seria a data ideal para vocês postarem cada uma dessas atividades. A carga horária, que eu sempre faço um modelinho. Ah, Paulo, eu comecei num dia diferente desse do dia 8 de agosto. Não tem problema, desde que vocês respeitem aqui a questão de dias baseado na quantidade de horas diárias, tá? Aqui eu deixei uma coisa importante, que é um tutorialzinho. Isso aqui vale para qualquer disciplina, né? Como que vocês vão entrar em contato com o supervisor ou com o tutor da disciplina. Então, após o login de vocês lá no AVA, vocês precisam entrar na disciplina. Daí, no caso, vocês vão entrar na disciplina de estágio supervisionado. No canto aqui direito, ele vai ter contatos do curso, tá? Então, nesse contatos do curso vai aparecer eu e o Marcos, né? No caso, como os coordenadores, o professor, nesse caso de modelo, era o professor Oswaldo, e o tutor responsável. No estágio não vai ter o professor, a figura do professor, já vai vir direto o contato do supervisor tutor de campo lá da Croton. Vocês vão clicar nesse envelopinho e aí vocês vão mandar a mensagem para ele. Ah, eu vou receber a mensagem direto dentro da janela aqui do estágio? Não. Para receber o retorno, vocês sempre vão receber aqui em minhas mensagens, tá? Igual um e-mail normal. Quando vocês selecionarem lá o tutor, já vai vir direto aqui o contato do tutor, vocês vão escrever qual que é o assunto, vão colocar aqui o que vocês querem. Se precisar anexar um arquivo, vocês vão anexar para poder encaminhar, tá? Então, é dessa forma que vocês entram em contato com o tutor. Eu deixei um resumo na questão do feedback. Ah, eu postei lá o meu documento e como que eu faço para saber, né? A partir do momento que vocês entrarem lá, ele vai mostrar a nota de vocês e quando vocês clicam nesse maisinho que tem aqui, ele mostra tudo que o tutor escreveu. Então, se ele invalidar a documentação, vocês cliquem para expandir a mensagem e aí vocês vão ver por que foi invalidado, o que tem que arrumar, ou se está certo, o tutor sempre vai colocar nesse campo do feedback, tá? A logo da IES, a logo da Unic já em JPEG, para vocês utilizarem lá no documento, e o manual que também está disponível para vocês lá no portal, tá? No manual, vocês vão ver que é o resumo de tudo isso que eu falei. Então, tem aqui a obrigatoriedade, tem a questão dos campos de estágio, por que é obrigatório, os cronogramas, enfim. É importante que vocês realizem a leitura, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, do jeito que eu falei anteriormente, é só me procurar. Não tem problema. Não pequem por
deixar de fazer uma coisa por falta de informação. O estágio ele é uma carga horária que está dentro da semestralidade. Então, por exemplo, assim, eu estou com o estágio obrigatório agora, eu vou pagar mais? Não, dentro da semestralidade, se você paga R$1.000 de mensalidade, essas 200 horas ela vai estar embutida ainda dentro do 1.000. Ah, Paulo, eu reprovei, e agora? Aí vocês vão pagar essas 200 horas. Então, é uma carga horária que não ela é salgada, tá? Então, não deixem de postar nenhuma documentação, porque não tem segredo, é só fazer o cumprimento desses prazos, tá? Pode falar, Rafael. Bom dia, professora. Eu queria voltar à pergunta que o colega fez sobre quem já trabalha na área. Então, tipo, a pessoa trabalha 8 horas do seu dia e já é na área. Nesse caso, ela pode utilizar o trabalho atual como prova de que já trabalha, mas começando a partir de agora. É isso? Ou não pode? A senhora falou que não podia usar, como é que faz? Não pode utilizar. E o que vocês têm que fazer? Ou ter um supervisor lá de campo, tá? Que possa assinar essa documentação. Eu não vou falar para você assim, você sai do seu emprego. Não, né? Mas vamos imaginar que você trabalha numa construtora e tem lá um profissional que topa assinar a documentação para você e o dono da construtora deixou você utilizar 6 horas do seu dia para validar essas tantas horas que você precisa lá do seu estágio. Se ele assinou, pouco importa, tá? Não, Paula, eu trabalho, mas não é na área, minha situação não se enquadra. Vai lá na maquetaria que eu vou te orientar como você deve fazer, porque daí cada caso é um caso diferente. A gente tem que analisar pontual, tá? Não, entendi. Então, nesse caso, eu tenho algum supervisor que ele não tem ligação direta com, digamos assim, com a minha área de atuação, mas ele é engenheiro. E aí quem poderia assinar com parte da empresa, então pode ser o meu gerente também, então mostrando que eu fiz aquelas atividades descritas lá no relatório. Pode, tá? Sem problema nenhum. Pode sim. Tá. Gente, o estágio, ele não tem dificuldade, tá? A única coisa que a gente precisa estar atento é a questão do cronograma. Esse é o primeiro documento que a gente precisa fazer, então já está lá marcado, né, as nossas próximas reuniões, que é dia 17 de setembro e 22 de outubro, que é para explicar as próximas documentações posterior ao termo de compromisso está validado. Então, a gente vai fazer essa explicação por etapa. Paulo, eu já fiz, eu quero entregar tudo e estou com dúvida na hora de fazer o preenchimento. Vai lá na maquetaria que eu explico sem problema nenhum, tá? Mas aí a parte das outras documentações a gente vai explicar nas próximas reuniões, ok? Alguém quer tirar alguma dúvida? Ô, Paula, eu quero. Eu entrei um pouquinho atrasado. Esse cronograma tá lá no começo? Tá lá no começo, sim. E tá no seu portal também, tá? Deixa eu só colocar aqui, que daí você já olha. O cronograma, ele tá no seu manual. E ele também, eu coloquei o calendário aqui, coloquei uma cópia do cronograma aqui e tá na nossa pasta, tá? Essa pasta aí, professora, como que tem acesso? Eu não tenho acesso a essa pasta. Nesse QR Code aqui do canto superior direito. Lá Meu na celular maquetaria. não tá tirando essa. Lá na maquetaria tem também o QR Code que vocês podem. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não consigo copiar e colar aqui. O chat de vocês está funcionando? O chat aí vocês conseguem ter acesso? Não. Não. Então lá na maquetaria mesmo tem o QR Code, senão aí depois a gente pode encaminhar o link, tem um link para vocês acessarem, essa pasta fica disponível para vocês, aí vocês acessam mediante ao link, tá? Pode só mandar lá para mim, Paula, eu quero acesso na pasta compartilhada, eu mando o link sem problema nenhum. Eu vou pedir para o Marcos mandar uma mala direta com o link já, aí fica mais fácil todo mundo ter acesso. Eu acho que é melhor mesmo, professor. Né? Fica melhor. Porque cada um pedir, aí eu vou ter que ficar respondendo um por um, eu peço para ele faz uma mala direta, tá bom? E até solicitar para enviar também na Unic de comunicativo. No grupo de Telegram, recados. WhatsApp, exato. Porque lá acho que todo mundo deve estar no grupo. Beleza, eu vou anotar aqui então. Eu ponho no grupo de recados também, tá? Não tem problema, não. E por e-mail também, professora, aí fica mais fácil.
Obrigado. Tá. Imagina Gente, que eu mais já alguma... conseguisse fazer. Imagina que Hã? eu já conseguisse fazer. Imagina que eu já conseguisse fazer algum relatório essa semana, por exemplo. Mas é bom eu esperar aquelas datas de envio? Não, Ou se poderia você... já mandar para o meu Não, se você já tutor? quiser se adiantar, você pode se adiantar sem problema nenhum, tá? Ah, tá ok. Tudo Lá bem. a documentação que está disponível lá no AVA, né? A mesma documentação que está aqui, não tem segredo. Então, o relatório ele já tem lá o passo a passo que você vai seguir, e a ficha de acompanhamento também já tem o passo a passo. Se você já quiser deixar tudo preenchido, quiser tirar qualquer dúvida pontual, pode ir lá na maquetaria que eu explico sem problema nenhum, tá? Você comentou que tinha um modelo aí também. Tem um modelo do relatório? Tem tá no AVA e tem na nossa... Eu fiz o download ontem à noite, né? Tem o modelo do relatório aqui também. Quando vocês abrirem lá, ele já tem o bonequinho pronto, ó. Tá? Então, é só seguir a orientação do padrão aqui, tá? Toda essa documentação está lá no AVA de vocês, tá? Eu sugiro que, em vez de fazer aqui, né, pegar na minha pasta, faça o download lá de dentro do portal, tá bom? Ok. É o mesmo documento, é só para que vocês acessem lá o AVA e façam direto por lá, tá? Olá, essa Oi. ficha de acompanhamento, a gente tem que preencher diariamente? Tipo, Diariamente. todos os 34 dias do estágio, eu vou ter que preencher lá tudo que eu fiz durante o dia. Isso mesmo, uma atividade, é resumido aquilo lá, tá? Então, Sim. vai ser uma atividade, 1, 2 atividades por dia que você vai colocar. Tá. Eu acho que a senhora falou isso, mas é só para reforçar. Caso a atividade seja monótona, aquela atividade que a gente faz sempre. Por exemplo, no meu caso, estou com análise de dados, eu faço relatório para empresas agrícolas. Então, eu vou mexer muito mais com relatório do que com outras coisas, sei lá, fazer um Power BI ou, enfim. Então, não tem problema se dos 40 dias, 39 for de relatório e um dia foi de Power BI. Não tem problema. Só que assim, esse relatório ele não é o mesmo relatório, né? Quando você faz lá uma análise de dados, cada dia você está fazendo uma análise diferente. Uhum. Então, você pode colocar essa especificidade dentro daquilo que você fez. Então eu fiz uma análise de quanto de veneno foi utilizado dentro daquela semana. Então, eu fiz essa análise. Agora eu analisei quanto que foi desperdiçado de água dentro de uma irrigação por conta de um problema de um aspersor, entendeu? Então, você precisa ter aí argumentos para não falar assim, relatório, né? Você tem que ter aí um ganho dentro da sua atividade daquilo que você está fazendo que vai ser lá para frente. É essa que é a função do estágio, você adquirir uma determinada competência, uma determinada habilidade que você não vai ter dentro da universidade, tá? Paula, sobre ainda essa questão, por exemplo, no meu caso ali, eu vou fazer muito com base em cima de projetos de circuitos de residências ou alguma coisa nesse sentido. Tem circuito ali que vai uma semana para fazer, até mais. Aí eu colocaria lá um projeto de circuito em todas as linhas. Não, você vai falar assim, olha, foi desenvolvido o projeto de circuito, por exemplo, da sala. E aí quando você foi desenvolver, teve, sei lá, determinada experiência. Aí no outro dia você desenvolveu o projeto de circuitos da parte externa. Aí no outro você desenvolveu a parte de Aí quando você tiver a mesma atividade, você faz um complemento para falar que tipo de circuito que você fez dentro daquele dia. Você não vai fazer o mesmo circuito todos os dias. Pode até ser uma revisão. Foi feita uma revisão do circuito da sala, porque deu determinado problema. Então, você vai colocar a revisão do circuito da sala, entendeu? Nunca é a mesma coisa. Você não vai fazer sempre a mesma atividade. Por mais que ela seja repetitiva, sempre tem alguma particularidade que vai trabalhar ela de forma diferente, tá? Ok? Ô, Paulo, eu tenho uma dúvida. Quem vai fazer o escritório modelo, quais são as datas que vão ter as reuniões? Não foi passado. Lá no edital tem a data da inscrição. Aí, a partir do momento que fecharem as inscrições, lá também já tem a data de início.
Aí a gente vai mandar um informe para os selecionados, né, para os inscritos no escritório, e fazendo todos esses agendamentos, e o cronograma vai ser direto com as professoras lá, dependendo de cada atividade, que nós vamos ter várias frentes ali dentro. Então, não vai ser um cronograma fixo para todo mundo, tá? Obrigado. E uma coisa importante, né? Eu sei que já teve gente que fez o estágio obrigatório no semestre passado e aí não teve aprovação. A gente não tem mais a questão do estágio adaptado, tá? Até no semestre passado a gente tinha essa possibilidade em decorrência aí da pandemia, que era feito todo via portal, então isso não existe mais. Precisa ter lá o campo de estágio. Gente, se vocês tiverem qualquer dificuldade em relação a isso, vai conversar comigo para que a gente possa atuar de forma mais rápida e não fique muito apertado depois para a gente mandar a documentação, tá? E aí eu oriento vocês sem problema nenhum. Não precisa agendar, tá? Para tirar dúvida, a gente tira ali na frente mesmo, sem problema. Ok? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Eu vou parar a gravação aqui, então. O nosso canal da faculdade, deixa eu abrir aqui, é FAUET no YouTube. Lá também tem os do semestre passado. Nossa, será que eu entrei errado? FAUET. É uma que a logo é todo branco com a escrita em preto? Isso mesmo, tá? Aí depois eu subo na pastinha do estágio de 22/2, e aí vocês podem acessar esse vídeo, tanto ali na pasta compartilhada, que eu vou deixar também o vídeo ali na íntegra, quanto aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Perfeito. Deixa eu parar a gravação. Gente, obrigada pela